Olá, meus amigos, tudo bem? Muito honrado aqui. Primeiro, eu vejo que o quadro, né, da Lei ao Lar, que antes era um quadro voltado somente para o Instagram, evoluiu e hoje nós estamos evoluindo de uma maneira muito positiva. Fico muito feliz porque esse quadro ele vai realmente se transformar num podcast, então, da Lei ao Lar, onde nós vamos falar um bate-papo geral, inclusive sobre assuntos condominiais. E hoje estou aqui em São Paulo. Eu digo aqui, estava brincando com ele, que eu estou fazendo hoje um estágio probatório com o nosso líder aqui do cenário, né, de podcast, do cenário condominial, o Reginaldo, que ele é o presidente da Abrasconde, hoje é host do Pod Síndico, que eu tive a honra de participar. E a gente tem construído uma relação muito boa de Sim. respeito, de amizade, de cordialidade. E eu fiz questão de, nesse primeiro podcast, contar com o apoio do Reginaldo, que ele aqui, repito, tome à frente, porque hoje eu sou seu aluno, para poder levar essas experiências para próximos episódios. Então, Reginaldo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Wellington. Primeiramente aí, agradecer aí a presença de todos vocês. Para mim é uma honra poder estar aqui junto com você diante desse projeto, programa que já inicia grande, né? Com certeza vai ter muito sucesso aí no setor condominial, apesar que tá ali, né, um bate-papo geral e inclusive condominial, né? Então, com certeza vai levar muito conteúdo para todos vocês aí que nos acompanham. E hoje aqui essa participação especial aqui, a fera, quem domina aqui o assunto. E se vocês souberem quem está lá do outro lado, pessoal, É aí verdade. vocês vão ver que, ó, Responsabilidade é a maior. minha responsa aqui é muito maior, né? Então, hoje eu tô com O, duas feras aqui. Reginaldo, o assunto, né, assim, de você trazer um bate-papo geral, qual é o propósito? É porque a ideia é receber convidados dos Sim, diversos segmentos que possam ter alguma relação com o condomínio, né? Então, sim. você vai trazer um arquiteto, de que modo que ele contribui para o mercado condominial, é trazer alguma coisa um pouco mais fora Um do... engenheiro, um É, administrador, um exatamente, coaching, que hoje está, né, totalmente, né? totalmente envolvido aí no Então, setor condominial. esse de fato é o propósito. E o nosso convidado, que é uma pessoa que eu sou aluno, inclusive, viu, professor, vou chamar aqui nesse momento de professor, fiz um curso sobre o assunto que nós vamos falar hoje, que é LGPD em condomínios, um assunto que já tem alguns anos, no entanto, é extremamente atual e que ainda tem muito que se desenvolver, né? Assisti um curso dele sobre o assunto, uma pessoa que tem uma didática maravilhosa, ele fala a linguagem de quem quer assistir, seja do síndico, do advogado, seja daquele estudioso, ele vai falar a linguagem apropriada, que é o professor, o doutor advogado, meu colega de profissão, meu sincero agradecimento, doutor Wander Andrade, Grande e fera. fera, professor, doutor, aí o seu currículo, o senhor vai aqui poder falar um pouco mais de que modo aqui a gente vai poder realmente contribuir. Muito obrigado pelo convite, fico muito honrado e aqui quero externar realmente a minha gratidão, né, e a minha admiração pela sua pessoa. Bom, eu aqui tenho que agradecer inicialmente ao meu querido amigo Reginaldo, porque ele vem de uma história muito bonita, né? Um percurso muito bem sucedido e que chega agora na casa dos 100 programas, referindo-se ao Pod Síndico. E meu querido colega lá do Ceará, lá de Fortaleza, Dr. Wellington Sampaio, que também nos brinda, nos honra com esse convite, e a gente não pode jamais, né, fechar nossa agenda para um convite tão importante como esse. Já parabenizando, porque essa ideia de você trazer, no primeiro momento, trazer o direito para dentro da casa, e no segundo momento, numa visão transdisciplinar, é de quem realmente conhece condomínio. Sim. Porque o condomínio demanda um conhecimento horizontal e de cada um de nós um pouco de conhecimento vertical. Mas você não pode ter só o vertical, você tem que conversar com o horizontal. E quanto mais você conversa, mais você domina as ferramentas e mais discípulo você é. Porque nesta área
nós somos muito menos professores e muito mais alunos. Olha aí. Aí você já começa com um peso e com um senso de responsabilidade enorme, hein, Você já Reginaldo? viu o tamanho da abordagem que ele já inicia. E em cima disso que o doutor está comentando, é o que a gente sempre costuma dizer em outros programas que a gente apresenta, né, eventos, bate-papo informal para os síndicos, né? Porque hoje a gente vê os síndicos indo atrás de tantas informações, seja através de um evento, assistindo um podcast, dos cursos. Então ele está assim se blindando com tanta informação, com tanto conteúdo, capacitação, né? Só que a outra ponta, que é o, vamos dizer assim, o cliente dele, né, que é o condômino, ele não recebe tantas informações assim, não sabe como o que é morar em condomínio, a parte da coletividade, os direitos e deveres, e acaba dificultando a vida do síndico naquela gestão. E de repente essa ideia da lei ao lar levar de uma forma mais leve, né, tirando aquele, me perdoem, né, que eu estou do lado de dois nobres advogados, tirando o juridiquês, né, fica mais fácil para aquele condômino até falar assim, caramba, gostei disso, eu vou começar a assistir para eu me empoderar das informações e facilitar o dia a dia aqui da minha moradia, né? Então acho que isso é fundamental. Comunicação é isso, né? Antigamente era algo natural você usar o juridiquês, hoje não se encaixa mais, né? Doutor Wander, me fale como é que hoje está a sua atuação, né? O doutor realmente ele é uma referência no direito condominial, como professor, enfim, mas fala um pouco aí da tua trajetória, do teu currículo de uma maneira muito sucinta, porque senão aqui a gente vai levar 3 programas só pro currículo. Vamos montar uma série aqui. O objetivo é ser sucinto mesmo. Eu acho que a gente pode traduzir hoje a nossa vivência em 3 grandes campos, né? O primeiro deles é o campo da advocacia. Então eu sempre gosto de deixar claro e frisar que eu sou um advogado de trincheira, um advogado de assembleia, um advogado de consultivo, diário dos síndicos, um advogado do contencioso. Infelizmente, ainda nos deparamos com processos judiciais. É a última instância para a solução de muitos problemas. Um segundo ponto é a minha atividade docente. Então, como docente, eu estou à frente de alguns projetos. Hoje, por exemplo, sou coordenador de um MBA em Direito e Gestão Condominial e sou também o diretor de uma escola que leva meu nome, o Instituto Wander Andrade, que tem ali alguns cursos específicos voltados para direito e gestão condominial. Eu sempre defendo a tese de que você não deve trabalhar direito exclusivamente. Você tem que trabalhar direito, na nossa área, sempre associado à gestão. E gestão associada a direito. São 2 pilares fundamentais, não são os únicos, mas são 2 muito importantes. E por último, eu acredito que seja assim, digamos, o meu deleite, né? Que é a escrita. Então eu tenho alguns livros publicados, estou escrevendo um livro, não sei se consigo lançar esse ano, porque esse ano está muito pesado de trabalho, e alguns artigos que a gente está sempre publicando também. Inclusive você tem um livro sobre assembleias também, né? Isso, esse foi o último livro, né? O livro sobre, o Manual da Assembleia de Condomínio, e hoje encontra-se no prelo uma obra chamada Contratos Condominiais. Legal. Então eu quero tratar dos contratos do cotidiano do condomínio. Aquele contrato que não é uma pérola, que não é algo tão precioso que você talvez nem enxergue. Não. É do dia a dia mesmo. Até os polêmicos, como o tal contrato do síndico profissional, o contrato das garantidoras, o contrato do prestador de serviço, administrador de condomínio, o contrato com um advogado que também presta serviço, assim por diante. Sim. Eu acho que é importante porque, para mim, a pedra de toque da gestão do síndico passa pelos contratos. Inclusive, o instituto que leva o seu nome foi o que eu fiz o curso de LGPD. Eu vi vários cursos, né? Achei interessante porque às vezes a gente tem uma visão de que um curso é inacessível. Não, é algo totalmente acessível, possível, com conteúdo muito bom. Então indico realmente, é um site, né? É www.institutovanderandrade.com.br. Muito curso legal. Eu, como eu disse, hoje o tema é LGPD, eu estudo LGPD, busco realmente me qualificar em LGPD, e uma das referências foi o curso que o Dr. Wander realmente fez, né? E eu assisti, eu dei até o feedback para você.
Bem, E com certeza hoje aqui eu vou aprender demais aqui, né? nós vamos, sem Essa dúvida. participação especial aqui, vou aprender muito. Meu amigo Reginaldo, então vamos nós conversar sobre aqui Vamos para a LGPD. primeira pergunta do dia. Primeira pergunta. Vamos lá. Começar do básico aqui ao avançado, né? Primeiro, o que é LGPD para o síndico, para o advogado que não está inserido e se aplica de fato ao setor condominial. Bom, meus queridos, eu acho que a nossa comunidade ainda não se deu conta da importância da LGPD. Eu me recordo que eu estava na faculdade, eu me formei em 1990 e naquele ano exatamente é lançado o famoso, né, Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor, nos anos 90, ele foi uma das leis mais importantes que realmente quebrou todos os paradigmas. Ele obrigou os advogados a estudarem, a entenderem. Imagina você não ter um parâmetro anterior, porque realmente você não tinha tutela do consumidor. A Constituição de 88 cria um direito fundamental, chamado direito do consumidor, mas você não tem a tutela. E aí vem o Código de Defesa do Consumidor, com esse brilho que nós conhecemos, que inclusive hoje no Congresso Nacional passa pela possibilidade de um novo código, né? Trazendo um capítulo só para comércio eletrônico. Claro, hoje todo o comércio, né, pelo menos metade do comércio hoje se realiza pela via eletrônica e nós não temos um capítulo que fala sobre isso no CDC, compreensível o porquê. Mas passados 30 anos, hoje a lei mais importante passou a ser a LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela se tornou a lei mais importante exatamente pelo fato de que as pessoas ainda não se deram conta de como é importante a questão dos dados pessoais. E quem é o titular dos dados pessoais? Eu vejo uma confusão muito grande nos condomínios, os condomínios achando que eles são os donos, eles são os proprietários dos dados que circulam pelo condomínio, quando na verdade o dado pessoal é um direito individual, é um direito da pessoa humana. Cada um de nós aqui tem aquilo que nós chamamos de direito da personalidade, a nossa imagem, o nosso nome, a nossa reputação. Ora, a LGPD ela quer proteger isso. E é claro que nós temos várias vertentes, né, do direito de personalidade, que é a imagem. E essa imagem, ela pertence, no caso dos condomínios, ao condômino, ao morador, à pessoa que trabalha ali, ao visitante. Por isso que quando o visitante soa um tanto estranho, não é? Um visitante requer que possa haver a exclusão dele do banco de dados da sua imagem, a depender do contexto, eu vou ter que obedecer, eu vou ter que acatar. Repito, a depender do contexto, porque podem haver questões de segurança que justificam a manutenção dessa imagem. Mas eu acredito que os condomínios ainda não acordaram. Eu vejo advogados do porte do Dr. Wellington, né, extremamente preocupados. Eu vejo outros grandes advogados, estudiosos, síndicos, inclusive, se preocupando com essa questão. Mas eu pergunto, quantos condomínios hoje têm uma política de privacidade? Quantos condomínios hoje têm termos de uso? Então, é um desafio. Temos que pensar nisso. Eu, honestamente, talvez eu vi... Isso eu conto na mão. Condomínios que tenham tido essa implementação e que tem alguma cautela, preocupação com isso. Hoje, por exemplo, a Abrasconde, né, nós estamos enquadrados dentro da LGPD, estamos ainda em processo de efetivação, de implantação, e a gente conversa muito com os síndicos, e eles acham que, não, isso daí é bobeira, isso não vai pegar. Muitos falam isso, né? Mas o doutor comentou a questão dos dados, né? E a gente sabe, a gente que está um pouquinho mais à frente, que conversa com vários especialistas, a gente sabe que a questão dos dados vem a imagem da pessoa, vários outros itens. Só que na cabeça do condômino, e de alguns síndicos, inclusive, eles acham que dados é apenas o CPF. Tanto é que quando a administradora, por exemplo, vai assumir um condomínio, fazer uma transição e tem um cadastro mal feito da outra gestão, e ela vai pedir o dado CPF para poder gerar toda a parte de cobrança, emissão de boleto, tudo, o condômino fala, eu não sou obrigado a fornecer os meus dados, o meu CPF para ninguém.
né? A Aí visão até, é a do CPF, até né? citam a LGPD, né? Aí eles sabem que existe uma lei, né? E para ficar bem claro, né, aqui para quem está nos acompanhando, quais são esses dados que devem ser protegidos pelo condomínio a partir do momento que ele tem toda essa implantação ou não, né? Que ele, mesmo não tendo a implantação, ele tem que ter essa proteção. Quais são esses devidos dados mesmo, né? Por exemplo, o CPF é um dado que o condomínio não pode solicitar para o condomínio? Claro, eu já sei a resposta, mas o CPF seria um desses dados? Ou quais são eles, para a gente poder fazer E só esse complementando, resumo? se a LGPD tem alguma discussão se aplica ou, né, aquela questão de se aplica ao condomínio ou não. Não é só para... Bom, quando a LGPD entra em vigor, de fato abre uma grande discussão, uma grande polêmica e estudiosos de primeira linha, alguns, digamos, advogados, cultores do direito condominial, que eu tenho muito respeito, chegaram a afirmar categoricamente que não se aplicariam aos condomínios, tendo em vista que o objeto da lei deixa claro que o seu destinatário são as pessoas jurídicas. E quando o Reginaldo fala em Abrasconde, ele está falando numa pessoa jurídica, Sim. numa associação. Então, lá no Código Civil, você verifica quais são as pessoas enquadrado. jurídicas e o condomínio não se encontra dentre elas. Daí porque uma leitura equivocada faz com que muitos pensem que não se aplique. No entanto, eu tenho 2 argumentos fortes para dizer que se aplicam. Talvez até 3. Número 1, que nós estamos tratando de um direito fundamental. Então não se trata mais de um direito de segunda ordem, de um direito de segunda linha, nada disso. Nós estamos falando de um direito fundamental que alcançou esse enquadramento no corpo do artigo 5º da Constituição Federal, a última reforma da Constituição que altera o capítulo dos direitos fundamentais, coloca lá a proteção dos dados pessoais como um direito do cidadão, do ser humano. E nenhum condomínio pode deixar de respeitar a Constituição. Então isso me parece elementar. Segundo ponto, há um dispositivo da LGPD, a se conferir, artigo 45, que fala da responsabilidade. E ele diz o seguinte, e aí que vem a necessidade de você entender a nomenclatura, que não é tão difícil. Você tem uma figura chamada controlador e você tem uma figura chamada operador. Quem é o controlador? O controlador é aquele que tem o domínio, a responsabilidade pela guarda e pela custódia dos dados. E o operador é aquele que, sob a autorização, sob a chancela do controlador, ele vai trabalhar os dados. Então, o condomínio, ele é o controlador, porque ele tem os dados sob as suas mãos, ele tem a custódia daqueles dados. Quando ele contrata uma administradora, ele tem um operador, que pode ficar ali 1 mês, pode ficar 1 ano, 5 anos, mas o dia que acabar aquele contrato, ele não mais opera os dados que pertencem àquelas pessoas que estão na custódia do condomínio. Então, e o que diz esse artigo 45? Ele diz mais ou menos o seguinte, que tanto o controlador quanto o operador são responsáveis. Ou seja, mesmo que o condomínio quisesse se evadir à condição de inaplicável à LGPD, ele não tem como não ser controlador, porque ele tem bancos de dados. Todo condomínio tem bancos de dados. E ele tem relação com os prestadores de serviço, né? Que implicaria na obrigação dele de ter esse cuidado, né? Sim, mas eu quero deixar claro que, ainda que não houvesse, vamos falar só dos condôminos no primeiro momento. Quando você amplia na relação negocial, contratual, é claro que vai aumentar ainda mais a responsabilidade. Portanto, e os bancos de dados vão estar circulando. Toda administradora, quando assume um condomínio, a primeira coisa que ela pede é o banco de dados. Exato. E esse banco de dados, muitas vezes, vai com outras informações muito estratégicas, né? Sim. Então, seja por esse motivo, seja por outro, mas acima de tudo, inclusive a própria ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a maior autoridade na área no Brasil, ela, num primeiro momento, ela inclusive chegou a baixar uma resolução de número 2, onde ela aponta que entidades não governamentais, entes que tenham ali característica de despersonalização, também estão alcançados pela LGPD. Então não temos como fugir a esse dever e essa responsabilidade. E para piorar, aquilo que eu já tenho alertado meus colegas, já tem condomínio sendo condenado. Enquanto nós discutimos aqui se aplica ou não aplica, o condomínio está sendo condenado. E os meus amigos advogados, eles não dormem no ponto. Quando saiu a LGPD,
havia notícia de mais de 130 processos na Justiça do Trabalho fundamentando na LGPD. E aí as pessoas pensam, mas ele não foi lá na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ele poderia ter ido. Mas como ele é advogado trabalhista, ele vai discutir na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque se tiver violação da LGPD, eu vou discutir na Justiça Comum, inclusive. Porque basta uma violação da lei, basta uma violação de direito fundamental, que você tem direito de indenização. Então, essa é a lógica que tem que se pensar. Você está preocupado com as sanções da LGPD, com aquelas multas que podem nunca ser aplicadas? Este não é o principal problema. O principal problema é o dano que você causa ao direito fundamental, a lesão que você causa àquele direito, que enseja a possibilidade de você buscar tutela jurídica no Poder Judiciário. E o Judiciário está catando uma atrás de outra ação. O Judiciário está condenando empresas, condomínios e assim por diante. Nessa semana nós vimos alguma coisa envolvendo uma senhora que teve uma imagem que foi negada e nesse tocante teve uma condenação do condomínio. As pessoas não perceberam, acharam que é só uma questão de imagem que foi negada. Não, não. O fundamento é LGPD. E tantos outros casos que nós temos aí. E algumas pessoas ainda resistem em entender essa aplicabilidade. E doutor Wander, na linha do que o Reginaldo sugeriu, o que é um dado pessoal? O que contempla, né? Vamos lá. Esse é um ponto importantíssimo, porque se a gente não sabe o que é dado pessoal, nós ficamos aqui das duas uma, ou arriscando dizer o que é, ou circunscrevendo a um universo muito restrito, achando que é só aquilo. Porque hoje, hoje o dado pessoal hoje na cultura do brasileiro é RG CPF. Né? Falando português, claro. É RG, CPF e o número da conta do banco e as senhas. Esses são os dados pessoais deles. Né? Engraçado é uma coisa cultural. Que eu acredito, né? que aí vem nesse sentido, uma resposta. Para a LGPD o negócio é mais amplo, né? Com certeza. Sem dúvida. Veja só, quando nasce, mais uma vez fazendo um paralelo, um Código de Defesa do Consumidor, todos nós advogados, estudiosos do direito, tivemos que aprender o que é um consumidor. O que é um prestador de serviço? Sim. Você tem que parar e entender. Será que todo vendedor, será que todo prestador de serviço é ou não, enfim, há uma situação, uma relação jurídica consumerista? Será que eu tenho uma relação jurídica consumerista no condomínio? E assim por diante. Com a LGPD não é diferente. Nós temos que entender alguns conceitos fundamentais. Um deles é dado pessoal. Esse é essencial. De acordo com a LGPD, nós temos 2 tipos de dados pessoais. Os dados pessoais propriamente ditos e os dados pessoais sensíveis. Os dados pessoais propriamente ditos são aqueles que são identificados ou identificáveis, ou seja, são aqueles que identificam uma pessoa ou que permitem que ela seja identificada. Então, vêm as perguntas elementares. O nome de uma pessoa a identifica? Claramente que sim, logo é um dado pessoal. O CPF identifica uma pessoa? Sim, logo é um dado pessoal. Agora, vamos avançar dentro do condomínio. Eu brinco com essas questões, né? A placa do carro da pessoa que mora no condomínio é um dado pessoal? Pergunto, ela identifica? Não, ela não identifica, mas ela permite que ele seja identificado? É identificável. Logo, é dado pessoal. Sim. Então, você não pode sair por aí autorizando o pessoal a tirar foto da placa, colocar ali no grupo do WhatsApp e assim por diante. Achei interessante um dado pessoal. Que há até uma vertente que diz o seguinte: aquela pessoa que está com a camisa azul, com um óculos, tem uma barba branca. Eu tô falando de quem aqui? Esse cara sou eu. Seria um dado pessoal. Você está trazendo elementos de identificação. Sim. Né? Então, para você ver a amplitude do... Não, e eu vou mais longe. Os condomínios, eu recomendo pelo menos, né? Não faz sentido. Hoje não faz sentido. Na época da pandemia talvez até fizesse, que você tivesse um controle, por exemplo, de saber quem está vacinado, quem não está vacinado. Um tema muito polêmico, que não vem ao caso hoje. Mas no caso dos animais domésticos, eu acho que o condomínio tem toda a autoridade, tem o dever jurídico de fazer com que exista um controle, um cadastro de cada animal doméstico com o controle sanitário, com o controle vacinal. Isso. E não me parece nenhum problema essa questão. Agora eu pergunto, aquele cadastro que está o animalzinho, que está o pet, ele é um dado pessoal? A resposta é sim, porque eu consigo identificar uma pessoa por meio daquele cadastro. O banco de dados dos pets é
dado pessoal. Legal. Mas Que isso é dado interessante. pessoal propriamente dito. O que são os dados pessoais sensíveis? São aqueles... Então, só para um corte aqui no sentido, o CPF, o nome, o telefone, tudo que for possível identifica identificar. diretamente ou indiretamente. E aí vem, indivíduo, né? quando Placa há de um carro. condômino que diz, eu não vou dar por conta da LGPD. Aí você já vem no sentido, eita, esse não conhece a LGPD. Exato. Esse não conhece. Exatamente. É um filtro. A gente consegue. Eita, então eu já vou falar aqui com outra linguagem, porque esse não conhece a LGPD. Não, e vou mais longe. No nosso universo, o Dr. Wellington é uma pessoa muito experiente, né? Um advogado muito conceituado, não Obrigado, só no Ceará como no Brasil. Eu queria até registrar aqui esse presente gentil muito que ele obrigado. faz aqui, ó, uma obra que eu vou ler com muito carinho, Fachadas em Condomínios, tema importantíssimo para quem opera na área. Depois vamos fazer um sorteio aí para quem assistir. Boa. Quem boa. estiver assistindo esse programa e já no próximo programa a gente já faz um Olha aí. sorteio do livro. Por isso que eu tô sendo seu estagiário hoje aqui, para saber como é que é. E pode sortear um livro meu também. Aí, ó. Vai lá. Pronto. Isso aí, ó. Responsabilidade civil e criminal do síndico. Pronto. A gente manda lá. Anotado aí. Conseguimos 2 livros. Aí o que eu tenho que aqui. pedir? Para a pessoa curtir, compartilhar, é mais ou menos isso? Exatamente. Curta, compartilha, se Pronto. inscreva no canal. Tá feito. Tá É feito. Vai isso aí. concorrer ao prêmio. Tá feito. Mas dado sensível. Dado sensível. O que são dados sensíveis nos condomínios particularmente? Em verdade, dado sensível é aquele que, se o síndico não se preocupa com dado pessoal propriamente dito e deveria se preocupar, no caso do dado sensível, a preocupação tem que ser extremada, tem que ser duplicada, triplicada. Por quê? Porque qualquer dano, qualquer menção, qualquer uso indevido, inadequado, qualquer compartilhamento que não tenha base legal dos dados sensíveis, a responsabilidade é muito maior. Os dados sensíveis são aqueles que, se usados indevidamente, eles podem gerar preconceito, discriminação de várias ordens. Então, eu pergunto, e aí vem as questões interessantes, né? Faz sentido, eu vejo muito essa polêmica, faz sentido o síndico exigir o contrato de locação de um novo inquilino naquele edifício? Acho que é uma pergunta em aberto, não é? Sim. Eu acho que faz sentido, particularmente. Sim. Por outro lado, talvez algumas informações do contrato de locação, não todas, talvez pudessem satisfazer ao condomínio. Não entrando nesse mérito, mas não há dúvida que, se completo ou não, o condomínio precisa desse dado. E para fazer um contrato de locação, eu preciso do nome do locatário, eu preciso do endereço, eu preciso do RG, do CPF. Eu vou mais longe. Eu estou autorizado por lei a fazer investigação da vida pregressa do locatário? A lei de locações diz que sim. E me parece que isso é importante, porque nós temos que proteger as relações jurídicas. Sim. Eu sempre digo que a lei de locações não dá para proteger nem o locador nem o locatário. Ela protege a relação jurídica locatícia. Então, me parece importante que isso se faça, mas qual que é o ponto de ordem? É que você tem base legal. Então, existem bases legais na LGPD. Já a gente fala das bases legais. Isso. Mas fechando os dados sensíveis, que são esses que têm que ter uma preocupação gigantesca, são aqueles que, usados indevidamente, vão gerar preconceito e discriminação. Faz sentido eu pedir a religião de uma pessoa? Eu quero saber sua religião para ser morador aqui no prédio? Isso não deve ser perguntado. Não faz sentido. Faz sentido perguntar a orientação sexual de uma pessoa? Não faz sentido. No entanto, a religião, a orientação sexual de uma pessoa é um dado sensível. A postura, o posicionamento político de uma pessoa. Nós sabemos que hoje o país está dividido. Sim. Temos aí uma guerra no mundo, talvez, em termos de ideias e polarização e de pensamentos. A pessoa pode não querer colocar o seu pensamento político, o seu posicionamento, e o condomínio não pode exigir isso dela, porque é um dado sensível. Agora veja, há dados sensíveis que o condomínio pode coletar. Quais são eles? Por exemplo, biometria. A biometria é um dado da saúde, é um dado orgânico, é um dado interno de cada um de nós. No entanto, a segurança do condomínio justifica a coleta desse dado. Mas aí, a guarda e a custódia desse tipo de dado sensível tem que ser muito maior do que, por exemplo, um nome, um RG, um CPF. Agora, No doutor, caso aí das portarias remotas, por exemplo, que exato. prestam serviço nos condomínios, né? Exato, Questão da seja facial, biometria. reconhecimento facial, Sim. biometria por Perfeito. meio... o reconhecimento facial seria um dado sensível. Um dado sensível, porque ele é biométrico. É um Certo, dado sim. biométrico. Nessa resolução que você falou da NPD,
eu acredito, eu não tenho aqui a convicção 100%, que ela traz, porque em alguns casos você tem que nomear o encarregado. Mas há uma relativização a depender do porte. Quando trata dado sensível, obrigatoriamente teria que nomear o encarregado. Qual é a sua percepção disso? Ou o condomínio não nomearia o encarregado? E para quem está assistindo, o que é o encarregado? O encarregado, vamos entender uma coisa, que a nossa legislação, a LGPD, é muito boa, tecnicamente. Podem perceber que ela sofreu poucas críticas. É muito comum no Brasil uma lei entrar em vigor e, naquele exato momento, toda a comunidade científica e doutrinária começar a criticar o legislador, os erros que ele cometeu, e não são poucos na história, na nossa tradição de criação de leis no Brasil. A LGPD não teve essa crítica. Verdade. Por quê? O que aconteceu? Onde foi que a coisa fez com que não tivesse ocorrido isso? É que, na verdade, ela já vem de uma experiência bem-sucedida. A LGPD é quase a tradução de uma lei que tem na Europa há muitos anos, que é a GDPR. E, portanto, claro, dadas as devidas proporções, ela teve poucas dificuldades de ser aplicada no Brasil, até porque já tem uma experiência internacional. No entanto, a gente verifica o quê? Quando você fala ainda, voltando à questão do dado sensível, vamos lembrar que a resolução número 2, o objetivo dela não foi englobar condomínios, em nenhum momento. O legislador passa longe de condomínios quando ele está preocupando em criar uma nova normativa. Mas ele pensou em descaracterizar a urgência e a honestidade do encarregado. Nessa diretiva internacional, você tem a figura do DPO, sim, o Data Protection Officer, que é a pessoa que vai fazer uma ponte entre a empresa e a autoridade de proteção de dados. Lá na Europa você tem a autoridade de proteção de dados, você tem ali os países e as empresas, e eu me recordo que uma das empresas que foi a primeira a ser punida na Europa foi um hospital em Portugal. Esse hospital compartilhou dados sensíveis, porque o protocolo de atendimento de um cliente num hospital traz dados da sua saúde. Dados da saúde são dados sensíveis, você não pode compartilhar. E foram compartilhados indevidamente. Esse hospital foram aplicadas 3 multas, cada uma no valor aproximado de 150 mil euros, o que totalizou 450 mil euros. Isso para dar o tom de como começa a LGPD na Europa. E aí você pode imaginar como todo mundo procura e está em conformidade. No Brasil, a NPD ela ainda andou muito vagarosa, muito lenta, deu um grande tempo de vacância para poder ter uma acomodação, uma compreensão do conteúdo da lei, mas é aquilo que eu sempre alerto, cuidado. Enquanto a Autoridade Nacional de Proteção de Dados talvez nem esteja punindo tanto, meus colegas advogados estão indo à justiça, movendo ações, fundamentando na lesão à LGPD. E isso também gera dano, e assim por diante, né? Mas, claro, voltando ainda à questão dos dados sensíveis, né? Alguns deles vão poder ser coletados. Mas você entende que o condomínio deve nomear um encarregado? Não deve. Não deve. Exceto se você tiver... Eu tenho um condomínio aqui em São Paulo, que ele é um clássico da arquitetura brasileira, foi construído, foi planejado, projetado por Oscar Niemeyer, que é o Copan. O Copan tem 140 funcionários. Eu conheço poucas empresas que têm 140 funcionários. Né? Eu hoje estou à frente de uma universidade aqui na região, nós temos lá 600 funcionários. Mas não é normal você ter um volume, até nem mesmo num condomínio. Talvez num condomínio desse porte fosse recomendado ter um DPO. Mas esse DPO, ele pode acomodar funções. Sim. Ele pode, por exemplo, ser alguém dentro do escritório jurídico que presta assessoria jurídica ao condomínio. Ou o próprio síndico. Não é aconselhável que seja o próprio síndico, porque o síndico ele já é o gestor. E o que acontece? Um dos ele princípios... vai consultar, né? A LGPD é um programa de compliance. Sim. E o programa de compliance ele exige que a alta cúpula, a alta direção, ela obedeça aos canais de controle e de fiscalização. Então, o DPO, ou encarregado na lei brasileira, ele é esse canal de fiscalização. Ele tem que chamar a atenção da turma da alta cúpula. Inclusive, então, ele goza de sigilo, de isenção. Exatamente. Teria que ser alguém, um conselheiro, um membro do condomínio. Um advogado também. Um advogado.
Eu recomendo o advogado porque me parece que, em se tratando de uma lei, vamos deixar claro que não são só os advogados que trabalham muito bem LGPD. Eu tenho aqui na nossa universidade, é uma administradora de empresas. Ela é uma ultra especialista em LGPD. Né? Com certeza. Muita gente da área de tecnologia da informação. A turma da tecnologia é uma turma muito boa, né? A turma da administração, a turma do direito tributário. Olha que interessante. Então você tem aí vertentes, né? Sim. Que acabaram se acomodando muito bem à LGPD. Legal. E o direito digital, claro. Né? O direito digital. Legal. Ô, doutor Wander, de um modo geral, hoje, o doutor Wander, né, tá aqui num condomínio e o síndico é leigo. O que você indicaria? Síndico, começa por aqui, depois faz isso aqui, depois... O que você seguiria os primeiros passos. Aí, os primeiros passos, né? Para dar algo muito mais objetivo, tangível para o síndico seguir, uma linha. O que você indicaria? O doutor Wellington fez o nosso curso lá, que a gente propôs, né? Para compreensão da LGPD aplicado aos condomínios. E o primeiro passo chama-se sensibilização. Você tem que sensibilizar a turma. Você tem que parar e conversar com todos. Você tem que conversar com o porteiro. Você tem que conversar com o zelador. Você tem que conversar com o pessoal da limpeza. Você tem que conversar com o pessoal da administradora. Você tem que chamar todos numa grande mesa ou em várias mesas para que todos estejam na mesma página. Eu me recordo de uma experiência em que eu fui contratado para fazer a implantação de um programa de LGPD em uma grande administradora de condomínios aqui de São Paulo. Primeira coisa, eu falei com o dono da empresa, tem como você marcar um café? Wander, eu não posso parar a empresa de segunda a sexta. Marca no sábado de manhã. A gente vem aqui, fazemos um café, eu faço uma palestra para sensibilizar e trazer um treinamento. Mas é um treinamento menos técnico e mais realmente da incorporação, da assimilação, do convencimento de como isso é importante. Mostrar para eles o que isso está representando no mundo. E hoje nós somos um país globalizado. Nossa sociedade é globalizada. Então, o que está acontecendo hoje, por exemplo, na França, a gente vê os Jogos Olímpicos e transportamos. Eu acabei de chegar agora da Europa e eu vi o que está acontecendo aqui no Brasil. Então, as distâncias acabaram, as fronteiras ruíram. E nós estamos tratando das questões como meu amigo aqui, lá de Fortaleza, aqui de São Paulo, ele vindo para cá. Ontem eu estava lá. E não tem distância, não tem distância. Tudo foi praticamente aproximado. Assim, hoje está tudo muito próximo, né? E aí a informação chegando, né, principalmente do ponto de vista assim falando aqui da sindicatura, né, o síndico ele tem que estar mais atento, porque lá na outra ponta tem um condômino que está bem informado e vai acabar cobrando ele. E tem um condômino que está mal informado e que ele precisa saber que ele entenda, porque às vezes o condômino mas é muito comum o condômino dizer, eu sei da LGPD, mas ele na verdade ele não sabe e o síndico às vezes cai na dele. Sim. Então, come na mão. Tá os dois mal informados. Então os dois estão mal informados. Né? Tá os dois. Mas levando em consideração, então, a sensibilização. Segundo momento, o que você entende? A partir desse momento que já houve uma sensibilização, eu acho que você já tem que tomar medidas mais concretas. Então você vai ter algumas pequenas intervenções. Então eu vou dar um exemplo. Você tem que fazer um levantamento de quais são os pontos em que há riscos. É aquilo que é o levantamento de riscos. É o mapeamento. O mapeamento. Nesse mapeamento eu vou perguntar onde que o condomínio pode compartilhar dados de forma indevida. Olha, eu entreguei um aparelho celular para o zelador, para a turma da segurança, para rodar o condomínio. Pergunto, será que eu tenho que ter uma norma para usar esse aparelho celular? Termo de confidencialidade? Por exemplo, assumir os compromissos. Olha, eu tenho ali... Ainda hoje me foi feita essa pergunta, né? Um condômino, ele quer ter acesso, uma determinada moradora está movendo um processo contra um condômino e ela usou como prova uma página do livro de ocorrências do condomínio. E esse condômino, ele está pedindo acesso ao livro porque ele entende que ele tem que ter paridade de armas, que ele tem que poder se defender da mesma forma. E ela falou, mas acontece que o livro de ocorrências tem páginas sobre outros condôminos. Dados identificáveis. Com os nomes lá, né? Relatando, eu posso compartilhar isso? Não, você não pode.
Você só pode compartilhar aquilo que tem interesse jurídico. Então, eu recomendei, peça para o seu advogado informar o que você quer do livro de ocorrências. Agora, é claro, enquanto você continuar trabalhando o livro de ocorrência físico, É você vai difícil. correr esse risco. Corre. Se você tiver um livro de ocorrências virtual, que acredito que hoje todos devamos, em algum momento, né, nos dirigir para esse novo modelo, a segurança é maior, porque você vai compartilhar com a pessoa somente aquilo que ela tem de fato interesse jurídico, que, aliás, é uma das bases da LGPD, o legítimo interesse. Se eventualmente você demonstra. não conseguir o virtual, o livro de ocorrências, tem muitas ideias de síndicos que fazem aquele livro de ocorrência destacado. Né? Você quer registrar uma ocorrência, você tira uma folha, é numerada, destaca. Talvez facilite. Eu vi esse modelo, enalteci uma síndica, eu não falei nada para ela sobre esse assunto. Ela, de livre iniciativa, construiu o modelo desta ordem, e ela tem páginas destacadas e mais. São como aqueles livros com plásticos que você coloca, ou seja, você retira. Se você for procurar o livro de ocorrência, você não vai encontrar nada. Pode olhar, porque não vai encontrar nada. Isso é legal, Legal. É diferente. É bem interessante. Esse eu não conhecia. E indo na linha do livro de ocorrência, né, você já sinalizou, ata de um... Estamos aqui numa assembleia, tem a lista de presença. Vou divulgar a ata da assembleia para todos. Divulgo com a lista? Posso divulgar com a lista? Lá na lista vai ter o nome, o CPF e a assinatura. O que você enxerga? Eu entendo que sim, porque a lista de assinaturas é parte integrante da ata. Perfeito. Não tenho como destacar. Mas, claro, eu não posso pegar... Foi uma pergunta que me foi feita, inclusive, falando sobre a LGPD lá em Brasília. Nós estamos acabando de terminar toda uma discussão da LGPD, um síndico recém-empossado, né? Mas... parabéns para ele que teve a coragem de fazer essa pergunta. Ele perguntou: será que eu posso pegar o vídeo da Assembleia e colocar no YouTube? Eu falei: puxa vida, eu acho que vamos ter que passar novamente aqui a aula, né? A instrução. Claramente que não. Aquilo tem interesse circunscrito àquele universo de proprietários. Teve uma situação com a gente aqui na administradora, isso deve ter uns 2 anos atrás. Nós assumimos um condomínio. E aí mandaram as documentações do prédio e a gente tem por, né, orientação interna, né, a gente escaneia todos os documentos, contratos, subimos esses contratos lá para a plataforma para que os condôminos tenham acesso às informações ali do condomínio. E um desses documentos foi a convenção. Aí você faz lá, escaneia a convenção, regulamento interno e coloca lá para ficar à disposição do condômino. Então a moça que trabalha com a gente, nunca tinha acontecido isso. Ela escaneou toda a convenção. E assim, a gente sabe, né? A convenção lá tem mais de 100 páginas, ninguém se colocou lá para escanear, está escaneando a convenção normal. E subimos. Quando passou uns 2 dias, ligou uma condômina, mas sim, muito brava, porque os dados dela estavam expostos, né, para todo o condomínio. E a gente, não tá. E aquela coisa, aí procurava, não tá. Aí depois, né, inclusive a Márcia lá procurando tudo, que a gente foi ver documento por documento onde que aquela mulher estava falando que os dados dela estavam expostos. Aí é um condomínio antigo. Aí a gente entrou na convenção, começou a olhar todos os documentos que a gente tinha subido, né, pro portal. Aí viu que lá na convenção, uma convenção antiga, tinha, né, a unidade, porque hoje vem mais a unidade, bloco, tal. Mas lá tinha a unidade, nome completo, CPF, tudo, todos os dados do proprietário na convenção. E aí a gente conversou com o advogado, né? Ele falou assim, pode ficar tranquilo, porque esse é um documento público, é um documento lá, ele explicou tudo, né? Os formatos lá, né? E tem muito formas. a ver... E aí a gente ficou mais tranquilo, porque a mulher falou que já ia processar a administradora, que ia fazer, porque a gente ficou preocupado com isso, né? E tem muito a ver com a linha das bases legais, né? Legítimo interesse, por exemplo. E aí, você pode até comentar sobre as bases legais, quais seriam as mais aplicadas para o segmento condominial, né? Quem aplica LGPD tem alguns pontos fulcrais, alguns pontos centrais que você não pode descuidar.
Nós falamos sobre alguns deles aqui. Tem que saber o que é dado pessoal, tem que saber com dado pessoal sensível, tem que saber que o condomínio é o controlador, tem que saber que as pessoas que o condomínio contrata são operadores, tem que saber que, embora você não tenha um encarregado, o síndico acabará sendo, na prática, essa pessoa que faz o controle, a custódia desses mesmos dados. É muito comum alguém perguntar, olha, aconteceu um dado ali na portaria, o síndico vai ter direito de ver o que aconteceu? Claro que sim, ele é o controlador, ele representa o condomínio. Mas será que ele vai poder mostrar isso para todos os moradores? Talvez não, dependendo daquilo que aconteceu. Então veja o cuidado que ele tem que ter na custódia desses dados pessoais. Um exemplo que eu vi num condomínio, e eu tive que chamar a atenção da síndica, e ela me trouxe acidentalmente. Ela falou, olha, a administradora que trabalhava com aquele condomínio, ela registrava as transgressões em vídeo ou em fotos. Então aconteceu um problema no espaço Kids, crianças estavam brigando com crianças e alguém tirou o vídeo daquela imagem para poder aplicar uma penalidade aos pais e mandou com o vídeo. Eu falei, olha, você até pode censurar os pais que deixaram as crianças, que causaram dano ao patrimônio, mas jamais compartilhar os dados das imagens. Eu não mencionei aqui, mas os dados de crianças são E dados adolescentes, né? muito protegidos, extremamente protegidos no nome da LGPD. Não brinca com isso, é coisa seríssima. Então, qualquer dano, qualquer uso indevido dessa imagem vai mostrar realmente o risco do condomínio responder por algo. Agora, voltando à questão Das bases legais. das também. bases legais. No caso de base legal, é daqueles aspectos que o condomínio não pode não conhecer. Ele tem que identificar, como o Dr. Wellington falou, pelo menos as mais importantes. Nós temos 10 bases legais na LGPD. Quais se aplicam mais? Não é isso? Então, por exemplo, execução de um contrato. Essa é uma base legal muito aplicada nos condomínios. O síndico assina vários contratos. Contratos com prestadores de Com a serviço, administradora, por com a exemplo. administradora, com fornecedores. Então, ali haverá de ter trocas de dados, elementos informativos. É natural execução de um contrato. O síndico vai passar o CPF dele, o dono da empresa também vai passar, e assim por diante, e está na ordem do dia, né? O consentimento. O consentimento, que é a primeira e mais importante base legal, é fundamental o consentimento. Por quê? Quando eu, condômino, aceito, e olha que interessante, o consentimento no condomínio, ele tem que ter uma nuance muito interessante, porque eu talvez tenha que ser obrigado a consentir. Olha que interessante. Vamos supor que no meu condomínio decidiram por ter um reconhecimento facial. Eu não gostaria, eu não queria que eu tivesse minha face, minhas imagens coletadas por aquele aparelho. No entanto, a Assembleia decidiu que aquele haveria de ser o instrumento para que as pessoas adentrassem o edifício. Eu vou ter que me curvar. É um princípio do direito condominial, princípio majoritário. A vontade da maioria prevalece, ainda que você não tenha... É um consentimento, né? É uma forma de um consentir. consentimento, digamos assim, extraído, né? A forceps. Agora, não é essa a lógica da LGPD. A LGPD fala em consentimento informado e justificado. O que significa isso? Significa dizer o seguinte, que o seu porteiro, principalmente no condomínio empresarial, nem tanto no residencial, mas nós não podemos esquecer dos empresariais, Sim. não é isso? Eu passei hoje aqui, para subir aqui, eu tive que me identificar. Eventualmente, o condomínio vai coletar minha imagem e assim por diante. Então, eu tenho que emanar o meu consentimento. Acontece o seguinte, a LGPD fala que o consentimento tem que ser informado. O que é isso? Significa dizer que se eu perguntar para o porteiro, escuta, por que você está fazendo isso? Ele tem que estar treinado para responder às razões pelas quais não é um grande estudo, não é um grande treinamento a ponto de tornar algo tão difícil. Não, mas ele não pode dizer, não sei, me deram uma ordem, mandaram fazer isso aqui, não sei por quê. Ele está violando a LGPD em última análise, né? Sim. Então, o consentimento é uma base importante, o legítimo interesse é uma base importante. O legítimo interesse justifica, por exemplo, que eu aponte as unidades inadimplentes numa assembleia. Perfeito. Eu não vou falar o nome do condômino, não vou fazer uma exposição. E por que eu não cito o nome do condômino? Olha que interessante.
Na LGPD você tem as bases legais, você tem os princípios, e eles têm que se conversar, as bases legais com os princípios. Um dos princípios da LGPD é o princípio da necessidade. Aí eu pergunto a você, é necessário usar o nome do condômino? Se não é necessário, não usa. Porque se a unidade for um dado informativo suficiente, você me diria, ele é um dado pessoal? Claro que sim, a unidade identifica o proprietário, mas o nome do proprietário é um dado mais qualificado, é um dado mais, digamos, visível, mais transparente. E claro que eu estou falando também da pessoa humana. E aí eu entro em outros contextos, né? Que é o caso do constrangimento, do uso indevido do nome Essa e tantos questão, outros problemas. essa Né? questão da inadimplência tem muitas pessoas tendo um entendimento equivocado. A Assembleia, ela é o local da transparência. Se você, síndico, não expõe as unidades inadimplentes para uma pauta específica, eu acho que tem que ter uma pauta específica, uma prestação de contas, por exemplo. Vai expor, isso é o princípio da transparência, né? Que reina no condomínio, não reina o anonimato. Correto, doutor? Não só correto, e vamos lembrar que quando nós lemos lá o artigo 1348 do Código Civil, é dito que o síndico tem o dever de prestar contas não só naquela prestação de contas oficial, referindo-se à AGO, mas tantas quantas vezes for solicitado. Exato. Por isso que eu recomendo que você faça uso da tecnologia, use aplicativos, por exemplo, para colocar lá as atas de assembleia, inclusive as informações das unidades inadimplentes, em caráter permanente. Por quê? Porque é um dado informativo de relevo. Vejam só, toda vez que o inadimplente deixa de pagar a sua cota condominial, alguém está pagando por ele. Ao dano que ele causa. Isso é coisa muito séria, não é isso? Sim. Nós temos uma comunidade aqui, onde nós três aqui nos servimos, né, de um alimento aqui maravilhoso, dividimos em três, e um de nós aqui está se recusando a pagar, eu estou colocando um ônus insuportável, muitas vezes, nos ombros de quem não tem nenhuma obrigação de pagar aquilo que não é seu. No entanto, a relação condominial nos obriga a pagar pelos inadimplentes para que a conta feche. É uma questão matemática. Aqui não é o direito, né? Aqui é uma ciência exata que se chama matemática. Se não tiver o dinheiro, não vai fechar. Se não tiver o dinheiro, alguns compromissos não serão cumpridos, multas serão aplicadas, o problema aumenta ainda mais. Perfeito. Diga lá. A questão das empresas, né? O condomínio hoje, ele contrata vários prestadores de serviço, né? Esses prestadores, eles assim, até para uma questão de quando você vai fazer uma cotação, você faz ali um mapa de cotação bonitinho, até para colocar ali, para diferenciar uma empresa da outra. Essas empresas também têm que estar enquadradas dentro da LGPD, né? No caso, principalmente empresas que trabalham com os dados sensíveis, portaria remota, vários prestadores de serviços que trabalham assim mais a fundo dentro dos condomínios. É importante que essas empresas também estejam enquadradas. Seria aí para medir um peso aí, essas empresas sairiam na frente para o condomínio? Excelente pergunta, né? Eu sempre oriento, acho que um dos papéis mais importantes do advogado condominial é o assessoramento jurídico contratual. É ele fazer análise prévia daquele contrato que o síndico haverá de assinar. A Assembleia já autorizou, o síndico já recebeu a minuta, agora ele entrega para o advogado, em total confiança, para que ele de fato faça um exame, um diagnóstico daquele contrato. E nós sabemos, menos por querer criticar o prestador de serviço, muito mais por entender a lógica de mercado, que muitas vezes as minutas contratuais são escritas e redigidas pelos próprios prestadores, na linha do seu conforto, da sua comodidade e dos seus interesses. Não temos que ter nenhum tipo de melindre com essa situação. Sabedores dessa situação, nós como advogados condominiais temos que trazer uma leitura qualificada desse contrato sob o olhar dos interesses do condomínio. Justamente para que ele se proteja de eventuais armadilhas, eventuais cláusulas que possam gerar algum tipo de ônus, algum tipo de obrigação que poderia não ser gerado. E muitas vezes, quando me apresentam esses contratos, uma das coisas que eu gosto de fazer é pegar os contratos e falar, olha, eu devolvo para o prestador com várias cláusulas para ele fazer o alinhamento.
Às vezes eu até exagero na dose, eu mesmo me curvo realmente, acho que eu exagerei aqui, eu mesmo vou abrir mão de uma cláusula que talvez seja um pouco exagerada. Exagerei nos interesses do condomínio. Mas uma que eu não posso abrir mão é a cláusula de conformidade com a LGPD. E às vezes eu vejo cláusulas muito pobres. É aquela empresa que é pior do que você acabou de falar. Não é que não está em conformidade, é aquela que coloca qualquer coisa para achar que está em conformidade. Quando, na verdade, ela está colocando algo que alguém disse que é o suficiente, talvez porque ela copiou de alguém. Então, normalmente, quando existe essa necessidade, vamos deixar claro que não é todo prestador de serviço que precisa ter um conjunto de regras tão Sim. detalhadas, né? Uma administradora precisa. Não é isso? Exatamente. Agora, um prestador que vem ali fazer uma pintura no prédio, uma pintura de 2 meses que ele vai pintar a quadra, um jardineiro talvez não tenha tanta profundidade, mas tem que ter, se ele tiver acesso a dados pessoais. Tem Então, uma parte interessante quando você começa a ler sobre a LGPD e ouvir, enfim, estudar, que é o sentido que nós, como advogados, nós temos muito, que é sempre pensar no que o pior pode acontecer. E eu acho que o síndico ele tem que ter essa percepção. Porque a LGPD ela tem medidas atenuadoras, atenuantes, que no caso de uma infração, no caso de uma violação, essas medidas elas atenuariam uma eventual sanção. E tem uma palavra que se usa muito, que é a evidência. Ou seja, o síndico se cercar do máximo de evidências que ele adotou posturas a favor da LGPD. Não é isso, doutor Wander? fantástico. Essas evidências, de que modo objetivo o síndico poderia ter, né? Para abrir essa mente de que ele tem que pensar já no pior para poder se resguardar. Né? Na mesma linha que um advogado entra na justiça fundamentando uma ação indenizatória na violação à LGPD, que em última análise não é uma violação à LGPD, é a violação aos direitos de personalidade, que estão protegidos no âmbito da Constituição Federal. Mas ele usa a LGPD para reforçar o fato de que a ordem jurídica também protege esses mesmos direitos. Da mesma forma como o advogado pensa, eu tenho que ter a visão protetiva e a visão preventiva, que é o que você faz referência. Eu tenho uma palestra no meu portfólio de palestras, que é uma das que eu mais gosto, que ela chama O Novo Direito Condominial. E na minha ótica, o novo direito condominial é um direito preventivo. É o direito condominial preventivo. Então, quando você lembra que nós falamos aqui, o Dr. Wellington perguntou qual a primeira coisa a se fazer? Um treinamento, uma sensibilização. Ah, eu fiz lá no sábado, chamei a turma toda. Não, não é assim. Você tem que ter um documento que todas essas pessoas treinaram, quantas horas. Isso é evidência. Esta é uma evidência. Depois disso, você tem uma política da privacidade, que vai para o regulamento interno ou não. Você tem os termos de uso, você tem termos de confidencialidade. Então você começa a ter um repertório de placa documentos, de sinalização, por exemplo. não é? Avisos e tantos outros documentos, registro nas atas de assembleia, um procedimento de correspondências para distribuição de correspondências e encomendas. Não vamos esquecer que lá na capa da correspondência, na capa da encomenda, está o nome da pessoa, está o endereço da pessoa, estão dados pessoais. E o condomínio, ele acaba sendo o guardião desses dados pessoais, dessas mesmas encomendas, enquanto estão nas suas mãos. Então, quando você tem uma política de gestão das encomendas, você tem uma evidência, como disse aqui o Dr. Wellington. Aí o que acontece? Eu estou sendo processado como condomínio, não pela NPD, esquece a NPD. Lá no processo judicial, falou, excelência, a própria LGPD, se eu fui atacado por descumpri-la, ela diz também que a penalidade tem que ser reduzida, tem que ser mitigada quando eu estou em conformidade, quando eu me preocupei em fazer um regulamento interno contemplando proteção de dados pessoais, quando eu criei uma política de privacidade, quando eu criei documentos que dão, inclusive, não só aquele treinamento inicial, mas o último passo da LGPD, da implantação, se chama o quê? A reciclagem contínua, o acompanhamento contínuo. Então, esse acompanhamento tem que ser documentado. E cada documento é uma evidência. Então, você leva para o judiciário, já que você, de repente, nós como advogados, às vezes estamos em situações
que o síndico ou o condomínio praticou uma irregularidade de tamanho e envergadura, que o nosso papel ali é tentar reduzir aquele dano, amenizar. não é isso? É. Então, essas evidências serão muito positivas, caso o condomínio tenha, na linha do que as empresas já possuem. Meu amigo Perfeito. Reginaldo, Fiz até... é fácil aprender, não? Não, tranquilo, né? Você vê aí, Dr. Vander, ele tem uma facilidade de Tem, explicar que tem. fica, Não. fica muito mais fácil. Mas isso é fato e tem que ser dito, porque a sua didática é para todos. Sim. Né? E essa questão que eu comentei, né, das empresas estarem enquadradas também, é porque aqui, por exemplo, dentro da Abrasconde, né, como nós organizamos muitos eventos, então as empresas, quando elas chegam aqui para patrocinar um evento, para estar, né, patrocinando um podcast, elas querem, a primeira coisa que elas querem é o quê? Os dados ali, o contato dos síndicos, o e-mail, o telefone, e a gente manda toda uma documentação e agora a gente também está conversando com as empresas para que elas também estejam enquadradas também dentro da LGPD, entendeu? Então, Legal. acho que isso é fundamental. Nesse seu caso, o consentimento aí resolve, né, de quem vai participar do evento. Não, eu Sim. permito a divulgação, algo sim. nesse sentido, né? Ele tem que ser um termo É, muito bem elaborado, é um ponto importante, né? Sim, A gente vê muito em internet apenas um botãozinho lá, aceito, né? aceito, declaro. Tem que estar muito bem redigido Sim. para que não se reste dúvida de que o consentimento foi realmente conferido. Conferir. Inequívoco, né? É. Meu amigo, estamos caminhando. Já chegou. Para Como passa rápido o negócio? não, aí primeiro eu queria a sua avaliação do estagiário, né, aqui, saber como é que eu fui e caminhar de fato para o encerramento. Muito bom aqui, a gente poderia, né, ter Foi mais momentos, fantástico. ter continuado aqui por várias horas, porque tem muito assunto e uma conversa muito boa de conteúdo. Aquela pessoa que assistiu, o síndico, o advogado, ele vai sair com uma visão diferenciada aqui, com certeza. E eu tava conversando com ele aqui, né, Wander? Eu falei, ó, você fica tranquilo que esse vai ser o primeiro, você vai ver, você vai pegar gosto pela coisa e você vai começar a apresentar aí toda semana o Da Lei ao Lar, trazendo aí muito conteúdo, muitos convidados. E eu me confidenciei e eu digo aqui que esse, de fato, era um programa de Instagram. Eu era uma pessoa preconceituosa com o podcast. Eu falei para você. E hoje eu sou um usuário, eu sou um ouvinte, eu assisto todo tipo de podcast. Aqueles podcasts de 4 horas, cara, e hoje eu tô viciado. Então, rapaz, eu vou nessa onda também, eu vou nessa linha. Mas isso é muito bom. Pega, né, picadinho ali, ó. Se aprende muito, se aprende muito. Aprende. Mas... Porque é um conteúdo individualizado, é um conteúdo que você assiste o que você quer. Exatamente, isso é importante. Mas assim, chegamos aí ao final, né, do nosso primeiro de muitos episódios aí da Lei ao Lar. Amém. Apresentado. Ó, pessoal, é só hoje que eu tô aqui. Depois, ó, apresentado pelo nosso querido Dr. Wellington Sampaio e trazendo aí muitas feras do mercado condominial. E hoje já iniciou com o grande Dr. Wander, um grande nome, amigo, um parceiro, conhecedor nato, né, do direito, em especial do direito condominial, né, que é o nosso segmento aqui. Com certeza vai voltar outras vezes aqui no Pod Síndico. Toda certeza. Já faz tempo já, hein? Já estamos Vamos com marcar. saudade aí. Marcar uma série aí de programas aí do Pod Síndico para trazer também o Dr. Wander aqui, né? Muito bom. Muito obrigado. Gostaria que você deixasse aí as suas considerações finais, recadinhos, tenham os cursos, os eventos que vai participar. Vai estar lá no Ceará. Vai estar no Ceará, num evento de grande porte, que é o Gest Sind, e espero recebê-lo da melhor forma possível lá no meu Ceará. Não sei se você come caranguejo, mas é uma opção. Se não comer caranguejo, tem outras iguarias também lá né, do nosso estado. Os frutos do mar do Ceará são imbatíveis mesmo. Mas olha, eu só queria registrar aqui, né, a minha satisfação. O Dr. Wellington me convidou, mesmo a par das nossas tarefas, nossas atividades, nós temos que nos debruçar para os amigos, né, para as pessoas sérias que trabalham o direito condominial, a gestão de condomínios, como é o caso do Reginaldo. Então, quando vem convites do porte, né, dessas pessoas, a gente não pode recusar.
E lembrar, né, que nós estamos à disposição de vocês. Fazemos um convite especial para que conheçam a nossa plataforma de cursos. Eu repito aqui o acesso, www.institutovanderandrade.com.br. Ficou bonito o nome, hein? Ficou, um nome forte. Fale só qual o seu Instagram, Dr. Wander, só para quem... @VanderFDeAndrade. Pronto. @VanderFDeAndrade. Pode nos seguir lá. Show de bola. Para vocês aí que nos acompanham, não deixe de se inscrever lá no canal. Estamos negociando aqui com o homem aqui. De repente a gente leva o da Lei ao Lar lá para a TV Abrasconde. Vamos ver. Olha aí, ó. Legal, Né? legal. Porque aí já chega programa novo dentro da programação da TV. Vamos conversar com a fera aqui para ver se ele vai dar essa honra para nós, né? E agora... É contigo agora. O encerramento. Gostou? Gostei do desafio. Suei frio. Né? Mas o primeiro sempre é inesquecível, assim como os demais também. Mas quero agradecer, como eu disse, de fato é um projeto novo. Aqui o intuito é levar conhecimento, levar conteúdo, ensinar. Tem uma universidade lá em Fortaleza, que é a Unifor. Muito respeitada. Muito. E o lema dela é ensinando e aprendendo. Eu acho isso fenomenal. Fantástico. Porque você ensina, você aprende e é uma troca, né, mútua. Bastante. Então esse é o propósito. Eu ainda vou pegar a forma de fechar mais curta, compartilhe e vai ter o sorteio, tanto o meu livro quanto do Dr. Wander, que é o de responsabilidade. Aqui, ó. Responsabilidade civil E criminal do e síndico. criminal do síndico. Eita, bem pesado. Então, fachadas em condomínios, com eu sendo coautor juntamente com o Lauto, e o livro do Dr. Wander, de responsabilidade civil e criminal do síndico. Então, muito obrigado pela confiança, por esse voto de credibilidade. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Até lá.